Mlakushki? O que é para ti cultura? Olha, vou aqui eu dizer assim uma coisa. Para mim, cultura é como se fosse uma espécie de um oceano onde nós nadamos. Não fomos nós que inventamos essa água. Essa água já lá estava. Foram os nossos avós, foram os nossos pais, foi a natureza também, porque o planeta existe. E nós podemos acrescentar, se calhar com os nossos movimentos de braços, podemos provocar um tsunami do outro lado. E eu penso que o que é importante é nós, em cada momento, quando estamos a nadar, não começarmos do zero. Ou seja, estamos num sítio que é a água. A água, se não tivermos pé, temos que nadar. Nadar é cultura, nós temos que saber nadar e começar do zero, ou seja, um tipo chegar a um sítio e querer fazer o oposto daquilo que é naquele sítio, pode-se afogar. Ou seja, ou pode não servir para nada. Nós, em cada sítio onde entramos, existe aquele oceano daquela terra. Eu, por acaso, tenho a oportunidade, e tu também, de ter mudado de terra. Exato. E ao mudar de terra, entra-se em cheiros, em ambientes, em palavras, em histórias que te contam, formas de contar anedotas, etc. E tudo isso é aquilo que faz daquela terra uma coisa que nós nos integramos, porque somos recebidos também pelas pessoas de lá, por umas sim e por outras não, isso também é cultura. Claro. E depois, entretanto, o gostar de perceber como é que é aquela nova terra e não sei o quê, é uma coisa fascinante. E as pessoas que lá estão provavelmente não se dão conta da coerência que têm no dia-a-dia, dos gestos que repetem todos os anos naquele dia, porque estão a fazer, uns porque assumem e sabem que é por tradição, mas outros fazem também. E isso eu penso que é a coisa interessantíssima da cultura. O que realmente contrasta com a ideia imediata de turismo, por exemplo. Portanto, eu abro a porta para alguém vir jantar à minha casa e a pessoa percebe-se como é que estão os meus livros, a pessoa percebe-se como é que estão as comidas que eu faço, as pessoas percebe-se as horas que eu uso para fazer determinadas coisas. Agora, se eu, por exemplo, dizer assim, vem cá determinado tipo de pessoas e eu mudo a minha casa toda para ser igual à casa que eles têm lá e se sentirem bem, eles vêm para cá sentir-se bem, mas não aprenderam nada, não perceberam nada e vai-se embora sem saber quem eu sou. Claro. E eu perdi, porque eu contacto, nós, ao mostrarmos a nossa cultura a essas pessoas, estamos a fazer também da nossa própria cultura, que é a visita deles. E as visitas fazem parte das histórias que acumulam aquele oceano. Certo. Penso que assim, mais ou menos assim, uma Mais introdução. ou menos assim. Aguada, uma introdução aguada. Aquática, não Aquática. É assim líquida, não é? Líquida, cultura líquida. Cultura líquida, exatamente. E de facto, é assim, sei lá, se a gente for a pensar em termos, antropológicos, digamos assim, a cultura é tudo aquilo que o ser humano criou a partir da natureza e por um lado, a partir da natureza, por outro lado, para se proteger da natureza e para compreender a natureza. Portanto, a cultura está, para mim, na minha opinião, está de uma forma indissociável ligada à natureza, quanto mais não seja por oposição, digamos assim. E por estar nela. E por estar nela, exatamente, é isso mesmo. E portanto, a cultura tem, tal como a natureza, tem ramificações imensas. E seguindo a tua lógica líquida, é como se fosse uma ria, não é? Portanto, tem braços que nunca mais acabam, portanto, que são enormes e que de alguma forma convergem num lago, num mar comum, que é o mar daquilo que se possa chamar a identidade de uma terra, de um país, etc. Mas tem imensos braços e os braços são diferentes uns dos outros, com características diferentes. E podem ser
a gastronomia, e podem ser a literatura, e podem ser as artes plásticas, e pode ser os bordados, e pode ser a tua maneira de falar, a minha maneira de falar, exatamente, é isso os mesmo. palavrões que dizes a toda Tal hora, e qual. por exemplo. É isso mesmo, tal e qual. Porque a língua é a cultura, obviamente, exato, claro exato. que é. Mas isto é uma coisa muito, muito ampla, sem dúvida nenhuma. E é assim, e é muito mais. É aquilo que eu gostava de deixar muito. De tentar clarificar, é que a cultura não é não é uma coisa de elites. Não é uma coisa de um determinado grupo que quer manter um status quo em relação aos outros, e não é uma moeda de discriminação também. Aquilo que acontece é que a cultura é uma coisa que está completamente enraizada e está completamente intrincada nas nossas vidas. Porque realmente aquela ideia que tu estavas a dizer, os rios vão dar em determinados momentos, param e criam uma charca. A charca é uma cultura, microcultura, que se criou naquele lugar. Exato. E quem está naquele lugar são as pessoas que trabalham para uns mais ricos e que formam a cultura da relação entre os mais pobres e os mais ricos, e as pessoas mais cultas que falam entre si e que só vão a certos meios, e as pessoas menos cultas que só vão a outros meios. E este conjunto das coisas é que faz a charca. É. E as pessoas nem se apercebem a influência que aquela tasca tem naquele clube. Exatamente. E a influência que aquele clube tem naquela tasca. E as duas influências, a mistura destas coisas todas, é que é a cultura. O problema é quando querem mandar um bulldozer e deitar e acabar com a charca. E as pessoas que estavam ali, que viviam naquela charca, uns na tasca, outros no clube, mas que viviam naquela charca, têm que deixar de ter o clube e a tasca, que era a coisa gira daquela charca, que era a coisa que podia ser boa para o tal turismo, para perceberem o que é aquela cultura, e vem um bulldozer e arrasa com aquilo tudo, porque o que é interessante é fazer alguma festa espetacular para o mundo inteiro, vir para a televisão e vai não sei o quê, não sei o que mais, e não tem nada a ver com aquilo. Claro. E isso, uma vez pode provocar danos, duas vezes pode provocar muitos danos, e depois pode mesmo acabar com aquilo. Destruir, não é? E as pessoas até, e há casos de abandono, de irem embora, até por razões outras, guerras, crises, etc., podem acabar com charcas culturais, não é? Mas é interessante que algumas guerras não conseguiram acabar com charcas culturais, porque as pessoas depois regressaram ao sítio e reconstruíram tudo de resistência, e foram para aquele sítio porque era o sítio de referência que tinham. Claro. Para a sua própria vida. A vida tem uma referência, não é? E isso o problema hoje em dia é a velocidade das transformações, que por vezes provoca que as próprias pessoas sejam absorvidas, chupadas, não é? Do sítio onde estão bem, para estarem numa coisa mais alargada onde não está ninguém bem, não é? Mas lá está, mas também faz parte da natureza humana o procurar o diferente, o procurar o outro. Nós estamos a viver tempos um bocadinho esquisitos, assim, um bocado esquizofrénicos, e acho que até são contra a natura em relação àquilo que é o ser humano. Que são tempos de fechamento e de hostilização para com aquilo que é diferente do nosso modus vivendi, não é? Digamos assim. Mas a nossa tendência é sempre essa, não é? E digamos que as culturas sempre se enriquecem no contacto umas com as outras. Sim, não sem é? dúvida, Claro sem dúvida. E inclusivamente até no sair do nosso habitat, para depois regressar, percebendo melhor, às vezes, não é o Saramago que diz que nós temos que sair da ilha para conseguir ver a ilha, não é? E é um bocadinho isso, e às vezes isso às vezes faz falta. E depois é esta questão da própria da valorização daquilo que se tem, desse contacto, porque a cultura pode ser nómada. Claro. Anda de um lado para o outro. Exatamente.
eu não sei se eu me consigo explicar em relação a isto, mas se a cultura também ficar muito, portanto, se a charca se transformar num pântano completamente imóvel, sim, claro. também apodrece. Não é? Certo, é isso certo, mesmo. certo. Portanto, um pântano, uma charca é uma coisa fértil, sem dúvida nenhuma, é um ecossistema, não é? Portanto, há muita vida ali a acontecer e há muitas formas de vida diferentes a acontecerem, claro que sim, mas é preciso que venham águas de fora, digamos claro, assim, claro. para manter aquela vitalidade a acontecer. Claro. Não é? O turismo pode propiciar isso, não é? Ou não. Ou por outro lado, pode ser aquela corrente que vem, ou aquele bulldozer que vem e que manda tudo abaixo. Lá está. São relações sempre muito complicadas quando nós estamos a falar. E nós estamos a falar em termos simbólicos e em termos genéricos. Depois, quando começamos a pensar em situações concretas, e é que as coisas podem ser uma coisa e o seu contrário, dependendo daquilo que seja a situação. Nós vemos, por exemplo, um caso interessante. Uma feira medieval. É uma ideia bastante gira. É bastante gira. O que é que acontece? Não é a feira medieval daquela terra. O que nós temos visto é feira medieval de Elvas igual à de Vila Buim, a de Vila Viçosa, igual à de Estremoz, igual à de Freixo de Espada à Cinta. Exato. E então já quase um franchising da feira medieval, não é? deixa de ser uma festa de Elvas, de Vila Viçosa ou de Freixo de Espada à Cinta, para ser uma festa volante, não é? Exatamente. Que anda de um lado para o outro. Para as pessoas que vêm na primeira vez, até posso concordar que pode ser interessante. Claro. Agora, as coisas têm que ver, quando alguém vai a Elvas, vê as pessoas de Elvas em festa. Não vê as pessoas de Elvas a irem a uma festa que fizeram na terra delas, mas que não foram elas que fizeram. É verdade, é isso mesmo. Porque é preciso, a questão é que é preciso estudar. Pois. É preciso Quem estudar. está a fazer coisas. É preciso aprender. Certo. Não é? Porque se não estudar, e o estudar não tem que ser estar ali a ler os livros, embora passa obviamente por aí, mas se calhar o estudar passa por escutar as pessoas. Ou passa por saber bem aquilo. Saber bem. Por exemplo, estávamos a falar um bocado da tasca. Uma das coisas que é muito giro que havia e que às vezes ainda há é a poesia ao desafio. Poesia popular ao desafio. Sim, as desgarradas. Eu nunca me poderia meter no meio daquelas conversas que eu não sei, eu não sou capaz de pegar numa pontinha daquele verbo e aquilo parece fácil, porque aquilo sai logo rápido e não sei o quê. Mas aquilo tem a ver com vivência. Claro. A vivência daquilo e o conhecimento ganho por estas pessoas faz com que elas possam, quando se proporcionam, e eles é que sabem quando se proporcionam, porque isso é que é interessante também, cantar o desafio. E isto é uma pessoa que sai de fora, entra numa tasca e de repente vê uma coisa destas e diz: isto é espetacular. O que é? Eu não vim cá como turista. Eu passei por aqui e ao passar por aqui apercebi-me daquela cultura que estava a acontecer ali. E eles não fizeram aquilo por minha causa. Claro. Para que eu, quando entrasse na tasca, bebesse mais vinho. Elas estavam a fazer, aquilo acontece. E eu tive a felicidade de poder contemplar uma coisa que é culturalmente intrínseca àquele grupo. Exatamente. E isso é que é uma coisa fabulosa, assim como passas por um grupo de gente cigana e vês aquelas pessoas a dançarem, a tocar. E paras para ver. É espetacular, não é? Exatamente. Claro, obviamente. Pois, para ti então o turismo seria, não é, portanto, abaixo a figura do turista, vive o viajante. Não é? O viajante é aquela pessoa que vai e que percorre e que chega e se senta para falar e ver o que é que acontece naquele momento, que não é por sua causa, mas acontece porque é assim que as vidas são. É verdade, eu também acho que isso é muito mais bonito, sem dúvida nenhuma, mas a realidade nós temos o turista, certo. Nós temos a figura, e isto é incontornável, goste ou não se goste, é isto que nós temos. Agora, a questão passa um bocadinho que ou a gente faz do turismo um aliado, não é? Ou então o turismo é um cancro
que vai gangrenar tudo, certo. não é? Sim, esse é um lado da moeda. Um lado da moeda. E tem que se pensar como é que se faz este casamento, não é? Temos que acolher bem este também. Culturismo, Sim, não sim, é? exatamente. Temos que acolher bem as pessoas e dizer assim, faz favor de entrarem na roda. Nós estamos numa roda, estamos a fazer a nossa roda. Entrem uma vez em Santiago de Compostela estava um grupo de um cristão a cantarem uma música e davam 2 passos para a frente, voltavam-se para trás e rodava a roda, 2 passos para a frente e a roda, eu comecei a ver, a roda cada vez tinha mais gente. Não, o grupo que começou não era aquilo. Porquê? Aquilo era as pessoas estavam a dançar e as pessoas podiam entrar na roda e sair na roda quando se lhe apetecesse e os outros continuavam a rodar, a dançar. Exatamente. Isto é uma coisa muito interessante porque é alguma coisa a acontecer, uma semente que alguém lançou e aquilo por si só, é mesmo o tipo do ideal de cultura, porque é um evento que funciona sozinho. Claro. Nem se sabe quem começou, se calhar tinha ido embora, o primeiro que podia ter acontecido aquela história. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. É isso. Agora, tem que se fazer, por exemplo, tem que haver de alguma forma uma organização. Eu não digo a ritualização neste sentido de que as coisas agora vão ser feitas para, não é? Porque é assim, porque se nós também pensarmos bem, o turismo às vezes também tem o condão de reabilitar ou de ressuscitar coisas que de alguma forma já estavam esquecidas. Sim, não é? Sem dúvida. E isso acontece, isso também acontece. E portanto embora podemos dizer que é pena que tenha sido o turismo que fez essa reabilitação. Mas pronto, se fez. Só fez bem, não é? Exatamente, é isso. Portanto, porque lá está, porquê? Porque a verdade é que a vida das pessoas e as águas destes rios, não é? Destes braços da ria, nunca são iguais. Portanto, há sempre coisas a mudar, há sempre coisas que vão acontecendo, há sempre coisas que desaparecem e estamos cansados de saber, basta sabermos um bocadinho de história para percebermos tudo aquilo que já houve e que desapareceu e tudo aquilo que foi aparecendo no seu lugar. Porque isto é daquelas coisas, a natureza tem horror ao vazio, não há vazio. Se morre alguma coisa, vem logo alguma coisa para o seu lugar. O ser humano, sendo parte da natureza, também funciona da mesma maneira. O vazio nunca fica, nunca permanece. É sempre ocupado com outra coisa qualquer. Resta depois saber que coisa é essa e se é alguma coisa que realmente seja interessante ou não. Mas pronto, estamos a falar de forma muito genérica. Isto às vezes tenho receio que venha a ser assim uma coisa assim muito, muito abstrata e que as pessoas acabem por não perceber muito bem aquilo que se está a dizer. Mas faz parte, não é? Faz parte. Porque eu também tenho receio que às vezes uma postura muito conservadora, estás a perceber, demasiado conservadora, que também possa ser algo prejudicial. Ou seja, sei lá, por exemplo, manter a tradição a qualquer custo, mesmo que essa tradição já não faça sentido na roda. Pegando na imagem que tu estás a criar. E isso também não é bom, obviamente, também não é bom. Isto, portanto, há todo um fluxo, há todo um fluir que... E às vezes a cultura do local não é só as coisas ótimas. Pois não. Nós temos casos muito pragmáticos que eu hoje ainda estive a ouvir falar sobre, por exemplo, a questão de Auschwitz. Auschwitz existe, é um sítio muito negativo, mas é um sítio onde se calhar as pessoas devem ir uma vez na vida para perceberem, em termos culturais, o que é que foi aquilo. E aquilo havia uma aldeia ali à volta e o que é que se passava ali. Por exemplo, foi inaugurado há uns anos em Moscovo o museu dos campos de concentração, como é que se chama? Do Gulag. Dos Gulag, exatamente. São coisas negativas, mas existem. E quando uma pessoa vai a uma terra, aquelas pessoas vivem e falam daquilo que é a sua parte negativa e até para ser positivo tudo o resto, dizer isto, nós ultrapassamos isto, isto foi assim, mas isto não é connosco agora, mas foi assim e tal. Sim, é aquela ideia de nunca mais esquecer para nunca mais repetir, isso. A cultura em Elvas é riquíssima. Sim, a cultura em Elvas é riquíssima, é influenciada pela proximidade com Badajoz. Certo. Inegavelmente, embora até um bocadinho menos agora, porque quando havia a rádio e a televisão,
Então a própria maneira de falar era super influenciada com Badajoz. Agora somos nós que estamos a influenciar os espanhóis, que eles estão todos a aprender português e vêm cá tentar falar português mesmo com sotaque próprio. Com certeza. Depois, esta é uma terra onde existe uma relação com o campo e com a agricultura também muito forte, com tudo o que tem de positivo e de negativo possa ter tido ou tem. Uma terra que, inegavelmente, tem influência dos militares. Claramente. Imensa gente que é reformada foram militares, imensa gente é filho de militar, neto de militar, e tudo isso leva para um certo tipo de aprendizagens, pronto, não quer dizer comportamentos nem culturas, mas aprendizagens. E também uma terra que viveu da questão transfronteiriça e da proximidade com o comércio. Fizeram-se aqui várias fortunas ligadas à venda de determinados produtos. E a disponibilidade desses produtos, toda a gente os viu e viu como é que eles se vendiam, que havia letreiros em espanhol, que vinham pessoas em grande quantidade em determinados dias, sobretudo aos sábados, levavam sacos, etc. Tudo isto é aquilo que é um ambiente, um caldo bastante complexo, mas depois temos que se acrescenta agora com a escola superior, com a tecnologia, com novas formas de apresentar e de dinamizar a cultura, quer seja através de espaços museológicos, que sejam espaços museológicos modernos, quer seja através da partilha de artes e materiais, como a música, porque existe uma grande portanto, muito trabalho a nível da música, uma grande dinâmica no que respeita à música. As artes performativas também é uma coisa mais inconstante, digamos assim, mas também sempre tem tido grupos ao longo dos anos, portanto, com populações diferentes, quando havia mais militares, quando havia mais um comércio mais rico, etc. Haviam coisas que aconteciam, e os próprios clubes que tinham estratos, não é? Exatamente, uma cidade com uma vivência que talvez o período neste momento se calhar é transversal a outras cidades, é mais desligado, não sei se é essa a palavra. Vejo as pessoas mais desligadas dos grupos, dos clubes que existem, por vezes dizem, aconteceu uma coisa, ninguém foi, depois o outro diz, ninguém me disse, não gostou. Ou seja, há aqui uma espécie de, parece que estamos a fazer um ajuste de qualquer coisa que está desajustado. Mas repara, isso é a própria vida que nós estamos a ter neste momento. É assim, é uma vida que promove muito mais o individualismo e o fechamento em casa, não é? Portanto, as pessoas vivem dentro de casa cada vez mais, não é? E, portanto, voltadas até para si mesmas e não para os que estão perto uns dos outros, e até às vezes dentro do próprio núcleo familiar em casa, não é? E seja as redes sociais, seja a internet, seja a televisão por cabo, agora já não é cabo, já é outra coisa, mas pronto, portanto, começou a haver à medida que começou a ser maior o acesso ao conforto e ao conforto individual, digamos que portanto, os hábitos culturais de partilha e de ir à procura do outro e de reunião com o outro foram-se diluindo. É um facto. E depois isto deu um vazio. Claro. E esse vazio é ocupado por eventos trazidos de fora, exatamente, com boa intenção por parte das entidades oficiais, claro. Mas depois perdemos certas coisas. Nós vemos num filme Zeco qualquer, uma feira de Natal numa pequena cidade americana, e vemos que aquilo é a América, que é um país super fantástico, e vemos as pessoas vão àquela barraquinha, falam com ele porque são vizinhos e conhecem e têm os produtos, e são os vários vizinhos que organizaram aquela feira de Natal. É uma feira muito pouco espetacular, mas que provavelmente é muito simpática para aquele grupo. Exatamente. E nós vemos às vezes aqui as nossas feiras de Natal são coisas que não nos dizem nada em termos daquilo que é pessoas daqui, claro, coisas daqui, claro, não é? É a dinâmica Starbucks.
Estás a ver? Pronto, aquilo Exato, é tudo, exato. faz-se igual da mesma maneira. É o plastificar das coisas, percebes? É o mais fácil, ou talvez o único possível, não sei. Porque se as pessoas não saem de casa, depois se calhar não é possível, não é? Mas pronto, dentro do possível se calhar é o que se consegue fazer. Mas se calhar, mas talvez valesse a pena tentar perceber que esta relação mais primária, menos secundária, mais próxima uma pessoa da outra, seria importantíssimo fomentar para que Claro. a cidade tivesse vitalidade Sim. própria em termos A culturais. cultura, seja qual for a sua forma de expressão, precisa da comunidade. Pois. Porque se não houver comunidade, não serve de muito. Olha, há um evento que eu adoro, que é aquele dia em que a comunidade inglesa, que nós nunca vemos por aí nas ruas, se reúne numa praça a vender coisas em segunda mão e a fazer aquela bebida de laranja com vinho. Epá, é muito simpática. É um tipo de coisas que tem a ver com uma cultura própria de um grupo que se expõe em relação à comunidade. Isso é talvez as coisas que nós deveríamos ou que precisamos, acho eu. E é preciso fazer um levantamento, um recenseamento, estás a perceber, do que é que há, das pessoas que há, os artífices. Por exemplo, aqui os meus vizinhos, o avô da Catarina, ele era artífice de fazer as cadeiras, de fazer esses entrançados. E levou a vida toda a fazer aquilo, percebes? E esse tipo de coisas, esse tipo de arte, é um tipo de arte que está absolutamente esquecido. Porquê? Porque passou-se por um tempo em que isso é muito provinciano, queremos ser cosmopolitas e queremos não sei o quê. Pá, nada contra, com certeza, mas a riqueza é preciso, sei lá, olha, nem que seja dizer que é vintage, estás a perceber? Para revalorizar. Nós temos um bom exemplo, o coisas. movimento Arts and Crafts foi buscar os artesãos para misturá-los com as faculdades e produzirem produtos com para introduzirem coisas de melhorias e levarem aquilo ao extremo. Manteve a sua componente artesanal, misturou com a componente artística e técnica e fez produtos que deram identidade ao sítio. Temos um caso muito conhecido, não é? O da Joana Vasconcelos, não é? Que pegou nas bordadeiras e que pegou nesse trabalho e construiu também a partir daquela arte a sua própria arte, não é? Digamos assim. E goste ou não se goste, mas houve realmente essa interação entre a arte contemporânea e a arte tradicional. Sim. E acho que quando isso é possível, quando há essa valorização de parte a parte, não é? Porque lá está, porque depois é a arte tradicional a compreender também, porque depois também existe alguma preconceito de parte a parte, não é? De parte a parte. Parte a parte e dos que os observam. Exatamente. E quando esse preconceito é quebrado, não é? E começa a haver uma maior compreensão daquilo que o outro está a fazer. Lá está, é aquilo que falávamos logo de início. Quando as culturas só fazem sentido quando entram em contacto com o outro, com as outras coisas, com aquilo que é diferente, para se reconhecerem, para se identificarem e para eventualmente aprenderem e se transformarem e se melhorarem, não é? Basicamente é um bocadinho isto. Eu acho que elas têm um potencial imenso. Sem dúvida. Imenso. Agora vamos ver o que é que vai acontecer.